Eu sou um dos sócios da empresa Portorium e a gente reservou um espaço para que nós pudéssemos conversar hoje sobre um tema extremamente atual e relevante, que é a prevenção à lavagem de dinheiro. A gente gostaria de conversar um pouquinho, não só com as empresas que são exportadores como importadores, mas principalmente aqueles que nós classificamos como intervenientes da cadeia logística internacional. Por que a gente escolheu esse tema? Porque basta a gente ligar uma televisão ou acessar qualquer mídia social hoje que a gente encontra algum assunto ou alguma reportagem, ou até mesmo algum depoimento sobre a questão da interveniência dos que nós chamamos hoje dos mal intencionados, que utilizam o fluxo legítimo de comércio exterior para, de alguma forma, contaminar o processo e, com isso, junto com uma carga, ou junto com uma mercadoria, ou junto até mesmo com uma encomenda que transita no comércio internacional, insira aquilo que nós chamamos de material ilícito. E isso, claro, acaba não só comprometendo a imagem das empresas que hoje atuam de forma legal, de forma lícita no comércio internacional, como também acaba, de alguma forma, trazendo algum tipo de, como a gente diz, marketing negativo para a imagem das empresas. Por esse motivo, a gente escolheu esse tema para estar conversando um pouco com vocês, trazer algumas informações que a gente entende que são informações relevantes e que, obviamente, possam auxiliar e contribuir com a atuação de vocês no comércio internacional, ok? Deixa eu só passar a tela aqui, que eu acho que está com algum probleminha de passagem, mas agora acho que regularizou, tá? Vamos lá. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês é a questão de avaliação das vulnerabilidades nas operações de comércio exterior, tá? Como eu falei, a gente não vai estar só trazendo esse bate-papo direcionado para as empresas exportadoras e importadoras, mas também para os depósitos e principalmente para os chamados agentes de carga e transportadores. Por quê? Infelizmente, esses mal intencionados que a gente comentou no início, eles acabam identificando brechas ou vulnerabilidades nos processos logísticos, e quando a gente fala processo logístico, eu falo não só a atividade do agente de carga, não só a atividade do depósito ou do terminal alfandegado, mas principalmente do transportador, tá? E eles, por intermédio da identificação dessas vulnerabilidades, eles acabam tendo acesso não autorizado a determinadas informações e, com base nessas informações, o que eles fazem? Eles se utilizam de determinados momentos ou determinados pontos que apresentam fragilidades para estar fazendo o que nós chamamos da contaminação das cargas e das mercadorias que são transacionadas no mercado internacional, tá? Muito bem. Então, o que nós temos que fazer? Quais são as boas práticas? Quais são os monitoramentos que a gente recomenda que devam existir para que esse ataque de mal intencionados, de alguma forma, possa sofrer algum tipo de inibição, tá? É por um modelo que eu acho que a maioria de vocês já ouviu falar, que é o gerenciamento de risco de ativos. E esse gerenciamento não é só adotar ferramentas, ou até mesmo, principalmente os transportadores, que têm empresas especializadas que monitoram o fluxo de rotas. Não, não é somente isso. É ter critérios específicos que possibilite demonstrar que a atividade executada pelos senhores, independentemente do ramo de atuação dentro da cadeia logística, ela possa ser de alguma forma estabelecida ou parametrizada como confiável e seguro, tá? Muito bem.
O que a gente recomenda logo de saída, então? Primeiro, cuidado com os seus parceiros desconhecidos ou que são indevidamente cadastrados dentro da tua base de dados, porque isso aumenta o nível de vulnerabilidade. Então, um dos primeiros passos que a gente costuma orientar para que os seus processos possam ser definidos como seguros e confiáveis, é você ter critérios rigorosos para estar admitindo uma pessoa física ou uma pessoa jurídica como ou prestador de serviço ou como parceiro comercial. Mais um pouquinho na frente, eu vou apresentar para vocês algumas diretrizes que o mercado apresenta para que vocês possam ter uma ideia dos tipos de atividades ou dos tipos de ações que é importante ser realizadas para que esses riscos possam ser, de alguma forma, mitigados. Ok? Muito bem. Vamos lá. Vamos, de alguma forma, estabelecer algumas diretrizes e alguns parâmetros para que a gente possa entender melhor um pouquinho esse tema que ele é bem complexo e que preocupa a maioria das atividades dos senhores. Primeiro ponto é você ter um mapeamento da tua rota e do fluxo da carga. Quando a gente fala mapeamento da rota e do fluxo da carga, é você olhar vamos colocar assim, para o trajeto ou possível trajeto que uma mercadoria vai realizar, e dentro do comércio internacional, a gente tem que avaliar o todo, porque a mercadoria ela sai de um ponto que nós classificamos como origem, e ela tem como, vamos colocar assim, direção ou finalidade, um destino que é necessariamente em outro país. E com base nisso, o que vai acontecer? Essa mercadoria ela vai sair da sua base, vai sair da sua origem, que pode ser uma fábrica, um depósito, ela vai fazer algum trânsito que a gente chama primeiro, que é o trânsito rodoviário, ela vai passar por alguns depósitos, ou depósitos normais ou alfandegados, ela vai transitar por um modal de transporte internacional, que também pode ser rodoviário, mas que pode ser aéreo, que pode ser marítimo, e depois ela vai transitar por um outro terminal alfandegado e, posteriormente, por um depósito, por um transporte rodoviário ou por algum outro veículo, chegar ao seu destino final. Então, esse é o que nós chamamos de fluxo logístico da cadeia internacional, tá? E, claro, uma vez que você pode estar na ponta ou do exportador ou do importador, é necessário considerar todas as, vamos colocar assim, paradas ou até mesmo todos os estágios que essa mercadoria pode sofrer. O exemplo que a gente vai trazer aqui é um dos, mas vamos pegar o que é mais, vamos colocar assim, mais assediado por esses mal intencionados, que é o rodoviário. Quando a gente fala do transporte rodoviário, é quando eu saio com um caminhão da base do exportador, eu faço esse trajeto rodoviário, geralmente dentro do país do exportador, eu passo pela alfândega do país do exportador, eu adentro na alfândega do país do importador, até o momento em que eu chego ao meu destino final. Obviamente, esse trajeto, ele é quase que impossível ser realizado no mesmo dia, e isso faz com que, além das paradas nas alfândegas que são obrigatórias, eu também tenho que fazer o que nós chamamos de parada de pernoite e até mesmo as paradas obrigatórias que são exigidas por lei, em que o motorista, obviamente, tem que ter o seu período de descanso. Perfeito? Nestas paradas é onde, estatisticamente, é que ocorrem o maior número de, vamos colocar assim, contaminação de cargas. Por quê? Porque, apesar de você ter aí, como eu falei no início, empresas especializadas em fazer acompanhamento da rota dos caminhões, essas empresas atualmente elas estão focadas
no conceito do risco do sinistro, que é, se o caminhão for roubado, é um risco óbvio, mas se o caminhão for roubado, você tem hoje, de alguma forma, o seguro que possibilita você recuperar, mesmo que parcialmente, o valor que foi, de alguma forma, sinistrado. Agora, quando você tem o que a gente fala, o risco de contaminação, você não tem hoje no mercado empresas, pelo menos até o momento, especializadas em detectar possíveis contaminação dessas cargas durante esse fluxo logístico. E é exatamente nesse ponto, é exatamente este tópico que a gente gostaria de falar hoje. Claro que, dependendo da rota, dependendo das características do transporte, até mesmo da mercadoria, existem uma série de questões que devam ser analisadas. E claro que num momento como esse, num bate-papo como esse, a gente não tem condições de detalhar tudo o que ocorre nos mínimos detalhes, todos os tipos de frete, todos os tipos de carga que são, de alguma forma, realizados pelo modal rodoviário. A ideia aqui é fazer uma contextualização geral e, obviamente, de acordo com o decorrer aí do nosso bate-papo, se tiver alguma pergunta específica e eu possa responder, a gente pode trabalhar e tentar explicar um pouco melhor, dependendo do tipo de dúvida, tá? Muito bem. Então, como eu falei para vocês, trabalhando de forma genérica, considerando aí o modal rodoviário, considerando que esse modal rodoviário ele vai fazer o que a gente fala transporte transfronteiriço, onde eu saio de uma origem e vou com a mercadoria, ou fico de posse da mercadoria até o momento em que ela vai chegar no seu destino. Para isso, eu tenho que avaliar o quê? Quem são os intervenientes que vão estar participando desse processo. Então, além, claro, do motorista, que vai ser o responsável pelo transporte da mercadoria, eu vou ter aí, de acordo com o fluxo, ou seja, de exportação ou de importação, mais outros intervenientes. Tá? Então, aqui, como a gente procurou fazer uma pequena síntese, né? No caso da exportação, eu vou ter, obviamente, o exportador, que vai contratar o serviço, correto? Vou ter o transportador, o agente de carga, o despachante aduaneiro, o terminal alfandegário, e, claro, dependendo do tipo de etapas que o transporte vai sofrer, eu tenho aí outras partes, ou outros intervenientes, perdão. Na importação, a mesma coisa, eu vou ter um importador, que dependendo do tipo de Incoterm, ele vai ser responsável para contratar o transportador, o agente de carga, o despachante aduaneiro, o terminal alfandegário, tá? Muito bem. No caso da exportação, a gente vai olhar para o fluxo onde eu vou levar a mercadoria. No caso da importação, quando eu sou responsável pela contratação do transporte, eu também preciso saber qual a rota e, dependendo da rota, onde a mercadoria vai considerar que saiu do país de origem e aonde a mercadoria vai considerar que vai entrar no país de destino. Justamente porque, no caso brasileiro, a gente tem o chamado Porto Seco, ou alguns benefícios fiscais que possibilitam o veículo ele entrar em território brasileiro e não ser necessariamente nacionalizado na fronteira de limítrofe entre os países, e sim em algum regime especial. Tá? Então, são características específicas que a gente não vai detalhar no momento, mas é importante que todos tenham essa noção, e, claro, dependendo do tipo de benefício que pode ser utilizado ou não, critérios adicionais devam ser considerados nesse processo. Tá? Vamos lá. Então, plano de ação. O que a gente recomenda, de forma geral, de plano de ação classificado como boas práticas para que essa probabilidade de contaminação de uma carga ela possa ser, como a gente fala, mitigada, ou seja, reduzida ou minimizada. Lembrando sempre que todas as ações adotadas dentro desse contexto, tá, não significa que eu vou ter um trajeto 100% seguro. Aqui é sempre dentro do princípio e do conceito de boas práticas. Então, o primeiro ponto é elaborar formas de que seja possível evidenciar que os registros
Esses registros eles podem ser tanto virtuais como físicos, tá? É muito importante que eu tenha, hoje, inclusive, a maioria dos transportadores, o motorista, é solicitado ao motorista que ele faça algumas inspeções ou algumas checagens por intermédio de aplicativo. Só que, como eu falei anteriormente, ainda não existe um modelo de checagem que atenda especificamente à contaminação de cargas. Nós temos, claro, que eu vou falar um pouquinho, as empresas que têm os certificados internacionais, como, por exemplo, o Programa OEA, que já direciona ou dá um padrão básico para o processo de conferência. Mas lembrando que esse bate-papo nosso, ele está indo um pouquinho além dos requisitos exigidos dentro do Programa OEA, tá? Muito bem. Outro ponto é incluir mecanismos para que, além dos registros de ocorrência, tá, possam ser identificados possíveis fragilidades no processo, correto? E é extremamente importante definir quem é o responsável, quando eu falo responsável, necessariamente não é uma pessoa, é uma área ou um setor, para que ele receba todos os eventos ocorridos ou possíveis problemas ou sinalização de eventuais irregularidades, para que essas questões, quando detectadas, elas possam ser rapidamente analisadas, rapidamente avaliadas, perfeito? E, mediante essa análise e avaliação, verificar se existe necessidade de parar e rever o processo ou não, ou se o processo pode seguir em diante e o eventual problema detectado, ele possa ser facilmente ou rapidamente resolvido. Muito bem. Com base nesse plano de ação, nós temos aí uma outra recomendação, que essa sim está alinhada com os programas internacionais de certificação, que é estabelecer uma classificação de nível de risco, não só dos seus parceiros comerciais, que é o conceito clássico, mas também dos seus prestadores de serviços durante esse processo. Tá? Então, vamos lá. Quais são os níveis que a gente tem para estar estabelecendo como eu vou, quais são os critérios que eu vou utilizar para estar fazendo esse acompanhamento ou aplicando essas políticas de boas práticas? Basicamente, são 3 os níveis de risco que o mercado hoje utiliza. Vamos começar pelo clássico, que é o mais tranquilo, que é o chamado risco baixo, tá? Então, para que um parceiro comercial seu, ou até mesmo um prestador de serviço seu, tenha essa chancela de risco baixo, o primeiro critério é que ele possua uma certificação internacional e que ele não tenha nenhum registro recente sobre incidentes ligados à atividade dele. Marcos, como eu vou verificar essa questão de registro de riscos recentes? A gente tem incidentes, perdão. A gente tem algumas parametrizações utilizadas pelo mercado, que aí mais para frente a gente vai comentar com os senhores, tá? O risco médio, o que é o risco médio? Obviamente, ele não é certificado, tá? Mas, de repente, ele possui aí parâmetros confiáveis dentro desse contexto de segurança e boas práticas, tá? Ele não possui nenhum tipo de incidente recente, isso é muito importante, esse parâmetro é muito importante, tá? E que você consiga obter informações mínimas, tá? Sobre o seu negócio, sobre a atividade dele. Quando a gente fala em informações mínimas, não referências, como a gente fala que hoje é muito comum no mercado, você buscar idoneidade, tá? Que é o clássico. A gente fala de informações mínimas, esse seu parceiro, esse seu prestador de serviço, ele tem os seus processos padronizados, ele tem algum programa de ISO pelo qual ele adota como referência para que os seus processos sejam monitorados,
Tá? Então, esse é o conceito. Necessariamente você você não vai ter todos os seus parceiros com certificação internacional, mas você vai ter parceiros que, de alguma forma, ou até mesmo por exigência, já adotam algum padrão internacional ou até mesmo nacional, para que os seus processos possam ser monitorados e, de alguma forma, inspecionados, tá? Aí sim ele é classificado como risco médio. Aí o risco alto, infelizmente, é onde a gente acaba enquadrando a grande maioria dos nossos parceiros comerciais e prestadores de serviço, são aqueles que não necessariamente possuem registro de incidentes recentes, mas que têm falta de informação sobre as atividades, tá? Ou indícios que possam comprometer sua atividade. Tá? Então, o risco alto não basta o cara ter, como a gente fala, né, atestado de idoneidade. Ele tem que demonstrar que durante a experiência ou durante o tempo em que ele está executando o serviço que ele está sendo contratado, ele tem aí como demonstrar que os procedimentos adotados por ele, os processos utilizados por ele, são confiáveis e seguros. Tá? Isso aqui não é uma definição da Portorium, é extremamente importante que vocês entendam. A gente trabalha com parâmetros internacionais. Para que vocês possam ter uma ideia, essa referência aqui é do CITPAT americano. Tá? Muito bem. Para que vocês entendam toda essa nossa preocupação da adoção de boas práticas com relação à possibilidade de contaminação de ativos na cadeia logística internacional, a gente vai colocar para vocês aqui, ou está disponibilizando para vocês aqui, alguns tópicos que muitos já são conhecidos, porque são muito comuns, tá? Mas que, de alguma forma, tem que se tomar muito cuidado, porque uma coisa é o que a gente classifica como tráfico de drogas e armas, que é o clássico que aparece na maioria das vezes na mídia, e outras coisas são outros crimes que também estão, de alguma forma, contemplam essa preocupação de lavagem de ativos, mas que não tem aí uma divulgação midiática como esses classificados como tráfico de drogas e armas. Então, rapidamente, né, o que está classificado lá no tráfico de drogas e armas? A extorsão mediante sequestro, que é o que é muito comum de acontecer, tá? Movimentos contra a administração pública, cuidado, principalmente porque na cadeia logística de comércio exterior, como eu falei no início, você obrigatoriamente vai deparar com duas instituições públicas distintas, que são as alfândegas, tá? Não só a alfândega do exportador, como a alfândega do importador. E qualquer, vamos colocar assim, manipulação ou alteração de informação que seja identificada, e essa manipulação, de alguma forma, seja identificado que foi feito de má fé para viabilizar ou um tráfico de drogas, ou de armas, ou até mesmo de órgãos humanos, entra nesse critério. Tá? Operações ilícitas do sistema financeiro, tá? Praticado principalmente por sujeito oculto, que são chamados laranja, né? Organizações que se apoderam de CNPJs, mas a finalidade dela não é produtiva e sim criminosa, tá? E ações que, de alguma forma, possam favorecer ou beneficiar, né, algum tipo de terrorismo ou o financiamento desse terrorismo, tá? Que aí classifica basicamente o tráfico de armas. Outros crimes incluídos que é importante a gente chamar atenção aqui, tá? Manipulação de mercado, principalmente informações privilegiadas, aí o agente de carga às vezes acaba incorrendo nesse crime porque ele não guarda sigilosamente ou protege de forma adequada as informações que ele gera, essas informações são vazadas, isso cai na mão de mal-intencionados, que acaba tendo acesso a essas informações e possibilita eles se organizarem para interceptar uma carga durante o seu trajeto. Pirataria de produtos, principalmente o Brasil, que aí tem fronteira com alguns países que não tem um rigor muito grande com origem de mercadorias, tá?
tráfico de pessoas, acreditem vocês, crimes ambientais, quando você transita principalmente animais, aves, entre outros, falsificação de documentos, que também é muito comum, e fraude para produzir, obviamente, receita para criminosos. Então, onde você está, de alguma forma, manipulando alguma informação, algum documento, e essas informações de documentos vão estar beneficiando, ajudando aí algum mal-intencionado, tá? Muito bem. Esse aqui é o ponto que eu queria trazer para vocês, para a gente aí para finalizar essa minha breve apresentação, que é o que nós chamamos de padrão internacional para adoção de boas práticas, cujo objetivo é prevenir ou combater a lavagem de ativos. E aí nós temos, obviamente, 6 itens, eu não vou detalhar todos, eu vou só me atentar aos 4 primeiros, porque são aqueles que mais chamam a atenção e, de alguma forma, são os mais críticos com relação às boas práticas. E como eu falei no início, tá? A gente às vezes fica muito preocupado com o efeito e às vezes não se preocupa com a causa. E o que a gente está procurando trazer nesse bate-papo de hoje é justamente ter boas práticas que ligam o princípio de causa e efeito. Ou seja, o que eu posso tomar de cuidado que, de alguma forma, vai ter uma probabilidade menor de ocorrer impactos durante o trajeto ou durante a realização de um transporte ou de um fluxo logístico internacional. Muito bem. Aí, como eu falei, vamos nos atentar aos 4 primeiros tópicos, que é esse primeiro é o mais conhecido de todos, que a gente fala que é o KYC, que é o Know Your Customer, que nada mais é do que eu conheço o seu cliente. O segundo é o conheço o seu funcionário, o terceiro, conheça seu fornecedor, e o quarto, conheça o seu parceiro. E aí sim, eu vou também comentar um pouco isso, explicar a diferença entre fornecedor e parceiro comercial, tá? Dentro dos critérios internacionais, existe algumas diferenças. São poucas, mas existem as diferenças. E hoje, aqui no Brasil, se acaba juntando o conceito tanto de fornecedor como de parceiro comercial dentro de um bloco só, dentro de um contexto só, ok? Então, vamos lá. O princípio de Know Your Customer nada mais é do que identificar, obviamente respeitando as características do negócio e as particularidades, tá? Mas eu tenho que garantir quem é esse meu, vamos colocar, cliente, tá? Ou seja, aquela pessoa com quem eu estou estabelecendo uma relação comercial, tá? E aí eu não estou falando necessariamente dos intervenientes, tá? Aí eu estou falando, se eu sou um exportador, quem é o cara pelo qual eu estou vendendo o produto lá para fora, ou mandando um produto lá para fora, tá? Ou se eu sou um importador, quem que é o cara de quem eu estou comprando esse produto lá de fora, tá? Então, o cliente aqui é ligado à questão de ponta, exportador e importador, tá? E aí sim, atividade, o que ele faz, tá? Se ele tem um leque grande de atividades comerciais, e se esse leque de grande de atividades comerciais estão correlacionadas ao principal negócio dele, tá? No caso de movimentação de recursos, principalmente pagamento de exportação e importação, a gente recomenda, né? Inclusive aqui no Brasil, os remessas de documentos para o exterior, de recursos para o exterior, e o recebimento de recursos do exterior, obrigatoriamente devem ser realizadas por meio de pessoas jurídicas, tá? E que essas pessoas jurídicas sejam devidamente cadastradas e registradas nos bancos intervenientes. Tá? A gente recomenda aí confirmação de código SWIFT, a gente recomenda confirmação de código EBAN e recomenda também confirmação do chamado NIF, que é o equivalente ao nosso CNPJ aqui no Brasil. Tá? Por quê? Nesse ponto, apesar de a gente estar falando de lavagem de ativos, é onde tem a maior preocupação com a lavagem de dinheiro e, obviamente, o financiamento ao terrorismo. Por isso que é extremamente identificar, tá, e conhecer a origem e a natureza
do patrimônio e dos recursos que estão sendo utilizados nas operações ou nas transações de comércio exterior, sejam elas comerciais, sejam elas financeiras. Porque eu estou trabalhando com agente de carga, estou mandando dinheiro, recebendo dinheiro para pagar um serviço. Estou trabalhando com um transportador, eu estou recebendo dinheiro, mandando dinheiro para que haja o transporte. E, obviamente, essas operações também são passíveis, principalmente de lavagem de dinheiro. Tá? Por isso que o KYC ele tem uma preocupação muito grande com as operações de câmbio. Tá? E aqui a gente chama atenção. No Brasil, como ainda nós temos um sistema cambial em que as operações são controladas por um órgão regulador, que é o Banco Central, a gente tem que ter uma preocupação grande se as naturezas de operação que estão sendo aplicadas nos contratos, nos fechamentos de câmbio, são compatíveis com o negócio. E, eventualmente, a empresa que tem conta no exterior, que é a antiga conta de exportador, ela tem uma preocupação maior, porque se não tem fechamento de câmbio, ela tem que ter o dossiê respectivo do lançamento de crédito ou de débito que justifique a natureza dessa operação. Tá? Então, são algumas questões aí que a gente, depois, se vocês quiserem, a gente pode até abrir um webinar específico para esses pontos, porque eles são bem de alguma forma, estratégicos e, claro, demanda aí um tempo maior para que a gente possa bater um papo. E, claro, aqui no final, estou disponibilizando para vocês alguns itens que a gente entende que sejam importantes e necessários, que devam ser checados com relação ao cliente. Fundamentação econômica, atividade, se é compatível com o serviço ou produto que está sendo comercializado, a cadeia de fornecedores e, obviamente, o histórico de atividades em comércio exterior. Ok? Tudo bem. Vamos lá para o ponto, no caso específico da contaminação de ativos, que é extremamente importante, e hoje, principalmente as empresas que buscam certificação internacional, dentre elas o programa OEA, tá? Tem uma dificuldade grande de estabelecer parâmetros para identificar o conceito que conheça o seu funcionário, né? Que aqui a gente classifica com Know Your Employee. Por que eu estou colocando esses tópicos para vocês? Não é para ser fresco, não, é para mostrar para vocês que esses são padrões internacionais, que a gente, uma vez que está buscando certificações internacionais para que a gente possa ser classificado como confiável e seguro, ou que adote boas práticas internacionais, eu tenho que olhar para que o mercado internacional, de alguma forma, estabelece de diretriz. Por isso que a gente traz esses tópicos aqui, para que fique mais fácil o entendimento e a associação. Claro que tem algumas características específicas de mercado que a gente é obrigado a definir, a gente obedecer, mas a gente tem que entender como funciona e, obviamente, dependendo do tipo de interveniente que a gente está, de alguma forma, executando ou utilizando como parceiro comercial ou prestador de serviço, a gente tem que, obviamente, fazer aí o filtro. Mas, em linhas gerais, o que é o conceito do conheça o seu funcionário? Tá? Definir métodos de consulta de antecedentes, tá? Isso é algo complicado, mas é um parâmetro que a gente tem que considerar, sim. Ele como eu estou colocando aqui, caráter de sigilo, e geralmente você deve fazer antes da contratação, tá? Porque aí, se você tiver algum tipo de, identificar que haja algum tipo de restrição, ou que você não, dentro das tuas análises internas, você entende que é um risco, você não contrata e alega qualquer motivo, que não precisa necessariamente ser divulgado, para trazer esse parceiro para dentro dos teus, vamos colocar assim, colaboradores indiretos ou até mesmo direto, tá? Segundo ponto, realizar uma análise do perfil, identificar se as características e potencial colaborador estão alinhados, gente, muito importante isso, com as políticas e normas da empresa, principalmente valores e ética. Tá? Então, dentro do princípio de boas práticas internacionais, não basta o cara ser extremamente competente e bom naquilo que ele faz. Ele tem que primeiro conhecer, ele primeiro tem que assumir o compromisso que, enquanto tiver prestando um serviço ou sendo um parceiro comercial seu, ele vai adotar as boas práticas e não só, principalmente valores e éticas corporativos definidos
pela companhia, tá? O terceiro item é algo também que hoje muito comum nas políticas das empresas, é você olhar um pouquinho as redes sociais. Hoje basicamente todas as pessoas participam de alguma rede social, tá? E verificar se esse perfil que aparece na rede social, ele é compatível com a estrutura, ou o perfil social e familiar que o colaborador veio e apresentou para você, ou que a empresa que está prestando serviço para você veio e apresentou para você. Então, você faz um cruzamento, tá? Para verificar se aquilo que ele está apresentando para você, ou apresenta para você como um parceiro seu, é o que ele demonstra e, de alguma forma, expõe nas redes sociais. Outro ponto é estabelecer ferramentas que permitam ou possibilitem mensurar se aí sim os seus colaboradores, já dentro de um processo de continuidade tratativa, né, tanto diretos como indiretos, eles apresentam o quê? Mudanças repentinas de padrão econômico, tá? Tenham cuidado com o potencial envolvimento com atividades não convencionais. Então, você tem um colaborador que um PJ que geralmente nas férias ele costuma viajar aqui no Brasil, né? Vai visitar parentes, vai fazer viagens curtas e de uma hora para outra ele começa a viajar para a Europa, ele pode fazer isso? Pode, mas você vai dar uma olhada, vai verificar o porquê dessa mudança, ou se é um plano que ele já vem desenvolvendo há muito tempo, ou se fez um empréstimo pessoal para de alguma forma, realizar um sonho, perfeito, né? Não vou dizer que o fato da pessoa mudar rapidamente alguns estilos de vida significa que tenha algo de errado. Não, mas tem que ter o conceito do acompanhamento, tá? Para verificar se essas mudanças repentinas de comportamento, principalmente com relação a padrão econômico, elas estão acontecendo com frequência ou é algo pontual, tá? Muito bem. Seguindo aqui, para que a gente não se estenda muito nesse tópico e disponibilize um tempo aí para um bate-papo, estou acompanhando aqui o nosso tempo de apresentação, tá? Conheça seu fornecedor. Então, claro, estabelecer procedimentos e critérios, tá? Que permitam você ter uma avaliação e uma seleção de seus fornecedores, né? Em linha, claro, com o segmento, o setor da sua atividade. A gente não dá para especificar muito, porque precisa entender um pouquinho o ramo da atividade, mas também estabelecer regras para monitorar o desempenho das atividades desses seus parceiros e desses seus fornecedores. Isso é muito importante, tá? Estabelecer critérios. Quando ele é risco baixo, já tem uma certificação internacional, não tem necessidade. Mas se ele é médio ou alto, acaba sendo uma obrigatoriedade, tá? Definir periodicidade para avaliar e reclassificar esse seu parceiro, tá? Não significa que o fato de, quando ele fechou o contrato com ele foi classificado num tipo de perfil e eternamente ele vai continuar nesse nível de perfil. Inclusive, é bom você dar o feedback para ele e dizer se ele está mudando dentro de uma escala que geralmente as empresas têm, para ver se ele está melhorando ou piorando, justamente para ele ter uma noção daquilo que você está recebendo ou avaliando dos serviços que ele está prestando para vocês. E políticas de compliance que tenham por objetivo mitigar riscos existentes, ou seja, buscar alternativas que visam o quê? Mais eficiência nos processos e que, principalmente, possibilite garantir as políticas de governança corporativa. Então, quando a gente fala de fornecedores, a gente vai estar associando a o que a empresa estabelece de política de governança. Ela tem que ser e deve ser estendida aos fornecedores. Muito bem. E o último tópico que eu trouxe, que eu falei que ia comentar com vocês, é o conceito do boas práticas para que conheça o seu parceiro. E aí a gente já entra com uma dica que a gente apresentou também no início desse bate-papo, que é desenvolver procedimentos e políticas para verificar se o seu parceiro é de baixo risco, médio risco ou de alto risco. Tá? Feito isso, o que eu vou fazer? Vou aplicar processos
aí, claro, dependendo do nível de risco, para identificar se o seu parceiro possui ou não os perfis alinhados, né, com os seus propósitos corporativos e éticos. Eu venho a chamar a atenção disso, que serve para os dois casos, tá? Tanto o parceiro comercial, como também os colaboradores, tá? Estabelecer políticas para prevenir questões legais, tá? Principalmente, apesar que dentro, por exemplo, do programa OEA, esse tópico ele é meio complicado, porque o programa OEA é assim, você contratou um parceiro e ele está agindo em seu nome, se ele cometer algum ato de irregularidade, não foi ele que cometeu, foi você. Tá? Então, isso é importante vocês entenderem que um serviço terceirizado dentro das atividades de comércio exterior, considerando o programa OEA como referência, quando ocorreu e você é a empresa certificada, você é o exportador, você é o importador, não importa se foi o parceiro, quem é responsabilizado é você. Mas no caso aqui, a gente está falando de um contexto geral, você tem que se prevenir, principalmente contra possíveis irregularidades, tá? E quando existir algum tipo de problema, você deixar claramente como solucionar. E aqui a recomendação, dizer que esse teu parceiro comercial ele tem que atender, se você é uma empresa certificada OEA, por exemplo, independentemente se ele for certificado ou não, todos os requisitos do programa OEA quando ele estiver prestando serviço para você. E aí você, quando ele é certificado, você não deve monitorá-lo. Agora, quando ele não é certificado, obviamente você tem que estabelecer critérios de acompanhamento e monitoramento da atividade realizada por ele. E, claro, avaliação das políticas de LGPD, da mesma forma que você adota corporativamente, né, internamente na tua empresa, você tem que estender esses mesmos parâmetros para os seus parceiros comerciais e adotar o que nós chamamos de boas práticas de due diligence, né? Que nada mais é você investigar e avaliar os riscos ligados ao tipo de negócio que esse teu parceiro realiza e o quanto esse negócio pode impactar ou não na tua atividade. Aí vem uma observação muito importante. A gente recomenda fortemente que você tenha uma ferramenta de gerenciamento de risco que possibilite você constantemente visitá-la e avaliar se essa atividade que está sendo executada, qual é o risco, né, qual é o impacto dela no teu negócio, qual a probabilidade dela acontecer e, obviamente, de acordo com o acompanhamento desse impacto versus probabilidade, quanto isso pode comprometer o teu negócio e, a partir daí, se ele está alto, você aumenta o nível de monitoramento, se ele está baixo, você acaba só acompanhando periodicamente os processos realizados por ele. Tá? Tudo bem. Caminhando para o final, para não ultrapassar muito ao tempo que a gente trouxe aqui, eu trouxe um pequeno demonstração, depois eu posso disponibilizar para vocês, o que é uma due diligence, né? O que é uma avaliação de risco baseada em alguns artigos internacionais, tá? E aqui, para a gente chegar ao final da apresentação, tá? A preocupação que a gente tem da lavagem de ativos dentro do fluxo de comércio internacional que eu comentei com vocês logo no início do nosso bate-papo. A ideia aqui é demonstrar o número de intervenientes que, de alguma forma, participam desse processo. Hoje, nesse nosso bate-papo, a gente acabou direcionando basicamente para o transporte rodoviário, mas a gente tem aqui o transporte marítimo com suas características e, obviamente, os outros que eu não vou aqui me estender muito. Eu gostaria muito de agradecer aí o tempo disponibilizado para os senhores, tá? Eu volto aí a palavra para que seja possível vocês eventualmente trazerem algum tipo de pergunta, algum tipo de dúvida ou algum tipo de questionamento com relação aos pontos abordados aqui apresentados nesse pequeno bate-papo que a gente realizou. Anderson, a palavra é sua. Bem, como eu falei anteriormente,
essa prática que as empresas adotam de referência, né, que é o conceito da idoneidade, no programa, dentro dos programas, inclusive pegando como referência o programa OEA, isso não desabona, tá? Mas em termos de classificação, não é uma referência. Perfeito? Você pode sim pegar uma referência e fazer uma due diligence, que foi o último tópico que a gente trouxe, tá? E mediante a tua avaliação de due diligence, se você verificar ou entender que tá ok, aí vale, tá? Mas trabalhar com referência somente de informação de terceiros, isso não vai contar ponto e não vai permitir que você mude aí de referência de baixo, médio ou alto risco. Muito bem, aí eu vou até voltar aqui, tomar a liberdade para voltar na apresentação, tá? Onde a gente chama atenção para o conceito do conheço o seu parceiro, né? Que é o know your partner. Então, primeiro ponto, você vai estabelecer se ele é baixo, médio ou alto risco, perfeito? Sendo que o critério já tem um padrão, e a partir daí que você conseguiu estabelecer essa referência, você tem que verificar o quanto ele está aderente, como eu coloquei aqui, aos valores, né, éticos e corporativos definidos pela empresa, tá? E como você vai, de alguma forma, verificar que ele está cumprindo os compromissos que você possui. Porque aqui, Anderson, é importante a gente separar um pouquinho esse tópico, porque hoje a cadeia logística internacional ela é uma vidraça. Tá? E qualquer coisa que acontece de forma, vamos colocar assim, fora dos parâmetros normais, tem uma exposição negativa extremamente alta, que é o marketing negativo que eu comentei no início. Então, a gente não está isento disso. Nenhuma empresa, nenhum exportador, nenhum importador, ele está isento disso. Hoje o tópico que a gente falou foi direcionado ao transportador, a mesma coisa, tá? Às vezes você tem um transportador que ele tem boas práticas, tem aí uma preocupação grande com os seus colaboradores diretos, mas ele se expõe autorizando o motorista a pernoitar num lugar extremamente vulnerável, tá? Aí o motorista, quando para nesse lugar, ele não adota necessariamente as boas práticas de inspeção, porque de alguma forma ele foi manipulado por um mal intencionado. Tá? Não estou dizendo que tem a culpa, foi manipulado, deixou por falta de atenção. A carga dele está contaminada. Tá? Por quê? Porque ele não tomou cuidado ou teve alguns critérios mínimos necessários para estar, durante um trajeto logístico, ter a preocupação de parar o seu caminhão, né, juntamente com o seu motorista, estabelecer parâmetros para que seus parceiros atendam minimamente os controles necessários para que, durante o período de parada, não só o caminhão, como a carga que ele está transitando, possa estar dentro dos parâmetros que a gente fala confiáveis e seguros, tá? Perfeito, Marcos. Seguindo aqui, a gente também tem uma pergunta da Mariana, que está perguntando: como devo identificar a lavagem de ativos em minha empresa? Existe algum manual para isso? Bem, existe sim, tá? Aí, o que acontece? Foi o que eu comentei também rapidamente. Cada interveniente da cadeia logística de comércio exterior tem a sua particularidade, tá? Aqui a gente falou um pouquinho do conceito do transportador, mas mesmo o transportador, nós temos diferentes tipos de transporte, né? Nós temos de container, nós temos de carga aberta, nós temos de transporte de veículos, entre outros. E para cada um desses, você tem que estabelecer algumas diretrizes. O programa OEA, ele tem uma diretriz padrão, tá? Mas mesmo as diretrizes do programa OEA, elas devem ser
adequadas e ajustadas de acordo com o tipo de negócio. Tá? Por isso que eu falei no conceito de modelo. Hoje que a gente sente falta no mercado, aqui a Portório a gente está trabalhando já um tempo no desenvolvimento desse modelo de referência, justamente para que a gente faça essas adequações e ajustes a algumas características específicas dos parceiros que estão envolvidos no fluxo de comércio exterior. Então, ter uma resposta agora imediata, conforme a Mariana está pedindo, eu estaria sendo assim um pouco leviano se eu tivesse. Não, a gente tem que fazer uma análise muito crítica não só da atividade do parceiro, mas como da característica do processo realizado, para aí sim estabelecer esses parâmetros. E a partir daí sim ter uma referência que deve ser revisitada periodicamente, para verificar se tem necessidade de ajuste ou de flexibilização. Também temos aqui, Marcos, do Gabriel, pergunta quais são as boas práticas que devo utilizar para acompanhar os meus fornecedores? Muito bem. Obrigado, Gabriel, pela pergunta. Como eu falei, é o que nós chamamos de monitoramento contínuo por intermédio de evidências. Tá? E aí é o que está o segredo, porque a grande maioria das empresas hoje que atuam nesse segmento, tá? Eles falam em monitoramento, tá? E acabam deixando o conceito da evidência meio de lado. E o conceito da evidência também ela tem que ser característica, como eu falei na pergunta anterior, a particularidade de cada processo. Tá? Então, não adianta você ter lá um padrãozão que hoje existe no mercado de checking list, então o cara vai olhar o chassi, vai olhar lá o motor, vai olhar lá o pneu, tá? É importante isso, mas só isso, tá? Então, você tem que ter dentro do teu procedimento, e claro, como eu falei anteriormente, respeitando as particularidades, um monitoramento contínuo e periódico com checklist de evidências. A partir daí, você consegue estabelecer um nível mínimo de boas práticas que vão possibilitar você classificar a tua atividade como confiável e seguro. Temos outra pergunta aqui também do Carlos Eduardo Marcos, perguntando quais medidas devo seguir caso encontre uma violação de carga? Muito bem. Foi o que a gente comentou rapidamente, mas como foi rápido, eu entendo até essa questão da pergunta. Hoje, independentemente de você ser uma empresa certificada OEA, existe aí um princípio de boas práticas, tá? Que dentro desse princípio de boas práticas, você está associado ao que nós chamamos de canal de denúncias, tá? Isso é amplamente divulgado pela Receita Federal do Brasil, então estamos falando de empresas que atuam em território brasileiro, onde você tem uma obrigação, tá? De primeiro, dentro da tua empresa, montar um comitê, tá? Responsável para estar recebendo essas possíveis denúncias ou possíveis, vamos colocar assim, notificações. Você tem que fazer uma averiguação, verificar o nível de veracidade ou até mesmo o nível de impacto negativo que essa informação, essa denúncia pode, de alguma forma, impactar no seu negócio, tá? E se é algo que depende de você, ou seja, envolve um parceiro, um colaborador direto ou indireto, você tem que tomar essas ações, tá? E registrar isso dentro dos seus respectivos comitês, tá? Quando eu estou entendendo que essa pergunta, ela é quando você visualiza ou identifica algo que está fora do teu controle ou que não está no teu parâmetro de alcance, seja de parceiro comercial, seja de prestador de serviço, aí você é obrigado a denunciar na Receita Federal do Brasil,
tá? Fazer uma notificação, dizer que você detectou tal coisa, você não sabe exatamente, você pode até saber que é grave, mas se você não sabe exatamente qual o nível de gravidade, o nível de impacto que isso possa ter, e a Receita pode ou não tomar as providências que ela entenda ser necessárias, tá? Mas qual que é vamos lá, o risco e vantagem, o ônus e bônus desse conceito. Se você tem essas boas práticas, tá? De denúncia, que a gente chama, e amanhã ou depois você tem uma carga sua ou uma mercadoria sua envolvida numa autuação da Receita Federal, você já vai estar você vai ser excluído de uma potencialidade, de um possível envolvimento, porque você já vem atuando como políticas de boa prática de informar a Receita Federal de possíveis irregularidades que você identifica. Agora, se você dá aquela de, não vou ficar quieto, não quero ser taxado como dedo duro, não sei por que dedo duro, porque você vai informar a Receita Federal somente, você não vai publicar isso em nenhum veículo de comunicação, tá? Mas tem aquela questão de ser dedo duro ou não. Aqui no Brasil a gente tem essa questão cultural, infelizmente, tá? Se você ficar quieto, tá? Ou você de alguma forma tem alguém que você conhece e quer não expor, se você tem a sua carga ou sua mercadoria apreendida ou de alguma forma impactada numa autuação da Receita Federal, você automaticamente vai ser incluído como um possível envolvido, tá? Então, esse é separar ônus e bônus. Você tem que pensar muito nisso, porque você atua dentro do conceito de dedo duro, me perdoe o termo, mas de denunciar ou comunicar possíveis irregularidades, quando, se eventualmente você for detectado, você não vai ser responsável ou, de alguma forma, envolvido como potencial, como posso colocar assim, escolher as palavras, né? Mas potencial flexibilizador de algum tipo de atividade irregular, tá? Quando você adota essas boas práticas, claro que vai ser feita uma análise, mas se você eventualmente já num período, 6 meses, um ano atrás, já fez algum tipo de comunicação que você suspeitou de algo e a Receita não fez nada, você não vai ser nem de alguma forma enquadrado aí como potencial envolvido no processo. Essa é a grande diferença. Perfeito, Marcos. Também temos uma aqui da Natália perguntando: como devo monitorar os meus empregados e quais são os limites desse monitoramento? Muito bem. Aí é uma pergunta muito complicada, porque quando a gente passou aqui, então voltando aqui no employee, né, no funcionário, não sei se vocês estão ainda vendo, mas assim, a grande questão é você fazer uma análise antes da contratação, tá? Porque você está num processo seletivo, você vai fazer, a pessoa vem, apresenta algumas informações básicas para você, e obviamente cada empresa e cada companhia tem os seus critérios de avaliação e checagem, tá? E claro, se você identificar algo que porventura possa não te deixar confortável para realizar uma contratação, você simplesmente vai excluir, né, esse candidato e vai alegar qualquer motivo para não contratação. Agora, depois que o colaborador está dentro da empresa, seja ele direto ou indireto, é a questão de você promover, perdão, treinamentos e capacitações periódicas, tá? Principalmente de conscientização dos riscos da atividade que você, de alguma forma, pertence, perfeito? E fazer que a gente colocou aqui de acompanhamento do perfil desse colaborador, tá? Verificar principalmente o comportamento dele em redes sociais, porque é onde se detecta mais de 90% das possibilidades de irregularidade, tá? Mas como isso é algo que muitas vezes acaba indo de encontro à Lei Geral de Proteção de Dados, tem que tomar muito cuidado para que isso seja feito de forma sigilosa e que não exponha a companhia. Perfeito, Marcos. Deixa eu só verificar. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta?
Vou tirar aqui a apresentação, tá? Uhum. Só o pessoal te mandando parabéns aqui, Marcos, pela apresentação e das explicações. Ok, eu que agradeço aí a oportunidade e também gostaria de deixar registrado que a gente coloca a Portório à disposição. A Portório é uma empresa que já atua há mais de 30 anos na atividade de comércio exterior. Ela vem trabalhando dentro do programa OEA desde o seu início, e a gente constantemente está procurando identificar alternativas e dentro do que é conceito legal e permitido, procurar estar assessorando os nossos clientes para que eles constantemente tenham uma preocupação com a adoção de boas práticas de gestão, não só dos seus colaboradores diretos, dos seus colaboradores indiretos, mas principalmente dos seus parceiros comerciais e prestadores de serviço. Porque vocês podem observar que essa questão de lavagem de ativos e lavagem de dinheiro, ela é muito crítica no mercado internacional e uma coisa que a gente sempre fala, né? Por mais cuidado que a gente possa tomar, nós nunca estamos isentos ou alheios a uma possível ataque, porque o Brasil, infelizmente, ele é rota, ele acaba sendo, devido à sua localização geográfica, rota desses, vamos colocar, tipo de atividade, então não tem como a gente fugir. Então, a melhor forma de você se proteger é adotando sempre melhorando, né, os teus critérios de boas práticas para que você possa inibir a ação desses mal intencionados no teu negócio. Eu volto a agradecer, Anderson, pela possibilidade desse bate-papo e reforçar que a Portório está à disposição de todos para estar auxiliando nessa árdua atividade que é o comércio exterior. Muito obrigado. Perfeito, pessoal. Agradecer a presença de todos que estiveram aqui conosco nesse webinar. E também avisar que nessa semana ainda teremos, agora no dia 13, um webinar sobre catálogo de produtos. Contamos com a presença de vocês lá também. Tá bom? Um bom dia, um abraço a todos. Tchau, tchau.